Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, no próximo mês será apresentado neste hemiciclo a proposta de alteração ao Orçamento da Região de 2020, que, como tivemos a oportunidade de ouvir ontem do Vice-Presidente Pedro Calado, traduzir-se-á numa diminuição da receita fiscal de cerca de 195 milhões de euros até ao final deste ano, e com um acréscimo de despesa previsto em 125 milhões de euros, que o Governo Regional prevê compensar com financiamento bancário em montante correspondente e no seguimento das alterações às restrições do endividamento das regiões autónomas, que será aprovado na Assembleia da República no Orçamento Suplementar. O que também gostaríamos de ouvir da parte do Sr. Vice-Presidente do Governo é que a região também se preparava para fazer poupanças nos seus gastos correntes, nos seus elefantes brancos, nos seus buracos negros, que são autênticos sorvedores de dinheiro, autênticos sorvedores do erário público. Gostaríamos de ouvir medidas que não afetem os rendimentos das famílias, evitando uma situação futura de austeridade, que se concentrasse na capacidade financeira da região para fazer face aos desafios sociais que tem pela frente, lidando com um tecido empresarial debilitado e com uma subida crescente no desemprego, cortando naquilo que não é prioritário, naquilo que é apenas uma degradante memória de um passado que esperamos que nunca mais volte. Se o PIB regional pode recuar 20% para os níveis de 2005 e se a taxa de desemprego poderá chegar aos 17%, mais do dobro da taxa atual, vamos manter as mesmas prebendas de sempre? Se vai haver um grande aumento da despesa com prestações sociais para apoio às famílias, vamos manter as mesmas mordomias de sempre? Prevemos, infelizmente, que iremos assistir a uma crise social sem precedentes e é necessário atalhar caminho, sendo uma oportunidade para definir opções que tragam mais transparência na administração pública, inclusive na contratação de pessoal e nomeações para cargos dirigentes ou membros de gabinete. A poupança de despesa não prioritária, que no caso das sociedades de desenvolvimento é simplesmente despesa desnecessária, no atual cenário de crise é um imperativo regional. A curto prazo, estamos a falar de dezenas de milhões de euros que podem e devem ser aproveitados para fazer face à expectável redução abrupta das receitas fiscais e acudir financeiramente ao que é verdadeiramente importante, às famílias e às empresas. Acudir financeiramente estas empresas regionais certamente não pode ser uma prioridade. Como sabemos, a linha de crédito de 100 milhões de euros é uma miragem para as empresas regionais. O secretário regional da Economia e o vice-presidente andam às cotoveladas para ver quem faz mais anúncios de apoios que não existem ou tenham sequer sido implementados. São necessárias opções sérias numa altura em que milhares de pessoas enfrentam uma enorme incerteza quanto ao seu futuro. Depois desta fase de combate da propagação do vírus, temos de definir uma estratégia séria de recuperação económica, avaliando onde podemos poupar, sem entrarmos numa política de austeridade e sem cortar no rendimento das famílias, como aliás já foi realçado e muito bem pelo deputado Paulo Cafofo. A dissolução das sociedades de desenvolvimento é um imperativo regional. As sociedades de desenvolvimento foram criadas para contornar os limites ao endividamento da região e, neste momento, são um autêntico vazadouro de erário público. Se o Governo Regional assume que vai pedir um empréstimo superior a 300 milhões de euros para fazer face à despesa corrente, não faz sentido que esse dinheiro continue a ir parar aos mesmos buracos negros. Era o que faltava, a região ir agora endividar-se novamente, para grande parte desse dinheiro ir parar às sociedades de desenvolvimento. Durante o mês de março, já em plena pandemia, observámos a transferência de 28 milhões de euros para estas sociedades apenas para cobrir prejuízos. Como comparação, o Fundo de Emergência para Apoio Social, que o mesmo Governo Regional criou para apoiar as famílias, tem apenas uma dotação de 5 milhões de euros. É uma situação inaceitável. As sociedades de desenvolvimento são um autêntico sorvedor de dinheiro, sendo que nos últimos 4 anos o Governo Regional injetou nas mesmas 150 milhões de euros. Passados estes anos todos, a região
continua com uma dívida colossal e as sociedades de desenvolvimento foram um dos desmandos que nos levou a uma situação financeira insustentável que, infelizmente, todos os contribuintes madeirenses e porto-santenses continuam a pagar. Certamente, isto não pode continuar. Nesta fase de retoma económica, o orçamento regional deve ser aplicado de forma mais transparente, justa e proporcional. A contínua injeção de milhões nestas sociedades não segue qualquer um destes princípios. É inaceitável que estejamos a injetar dinheiro dos contribuintes nestas sociedades, quando, por exemplo, 1/3 dos seus encargos salariais é para pagar aos seus administradores. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de recomendação que aqui trazemos pretende que seja o início de um caminho equilibrado na gestão do erário público regional. Como referimos no texto da proposta, estas sociedades representam bem o esbanjar do esforço de uma população com uma elevada carga fiscal que não vê nos investimentos destas sociedades um qualquer retorno transparente e proveitoso. Além da rentabilização do património, importa encontrar uma solução para os seus ativos, que consideramos que, na sua grande parte, devem ser as autarquias a gerir, em particular aqueles que geram receitas, e devem igualmente ser integrados os seus funcionários na administração pública regional. Parafraseando um deputado do PSD esta semana, se o Governo Regional queria ser respeitado no esforço que estão a pedir aos contribuintes madeirenses, às famílias e às empresas, também tem de se dar ao respeito. Podem começar por aqui. Muito obrigado.